Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz e esse é o canal Mananciais, um canal de curiosidades bíblicas e também de estudos bíblicos. E hoje nós vamos estudar a respeito do arrebatamento. Jesus foi para junto do Pai, mas prometeu que voltaria para nos buscar. O Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 3. E hoje ele intercede por nós junto ao Pai. Mas como é maravilhoso lembrarmos do fato de que esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir como para o céu o vistes voltar. Em Atos capítulo 1, versículo 11. Ele foi para junto do Pai, mas prometeu que voltaria para nos buscar. Está em João capítulo 14, versículo de número 3. Agora nós vamos destacar 5 pontos principais em relação ao arrebatamento. Primeiro, o fato do arrebatamento. Não há como negarmos esta verdade. Além do testemunhos dos anjos, que está em Atos capítulo 1, versículo 10 ao 11, e também dos apóstolos. O nosso Salvador mesmo prometeu que voltaria. Em João capítulo 14, versículo de número 3, ele próprio disse: certamente cedo venho. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. O modo do arrebatamento. O Senhor virá pessoalmente. Muitas tarefas são delegadas aos seres celestiais, mas não será nenhum anjo, nenhum arcanjo, querubim ou serafim que virão nos buscar, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Nosso Salvador virá pessoalmente buscar a sua igreja, a sua noiva. Será instantâneo. Será num momento, num abrir e fechar de olhos. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O Senhor virá até os ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os salvos que ainda vivem, seremos arrebatados. Aqui nessa parte aqui eu quero deixar uma explicação. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos no momento do arrebatamento, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. O que eu quero explicar aqui é que muita gente não entende esse que os mortos ressuscitarão primeiro. Eles pensam que os mortos, eles vão ressuscitar primeiro, os mortos em Cristo, é bom deixar isso aqui bem claro. Eles pensam que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão. E depois nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e aí também subiremos atrás. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que vai acontecer? Os que morreram em Cristo desde a época de Adão, eles vão ressuscitar. E eles não vão subir nesse momento, eles vão ressuscitar. E depois nós que estivermos vivos no momento do arrebatamento, seremos transformados com um corpo glorificado, aí sim. Todos subiremos juntos, os que morreram em Cristo e nós que fomos transformados. Ok? Então, seguindo. E todos transformados e incorruptíveis. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52 diz que nós encontraremos com ele nos ares. Vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Que mistério maravilhoso é esse que nos aguarda, não é verdade? Agora, quem são os envolvidos no arrebatamento? Quem será arrebatado? Você sabe? Então vamos lá.
A resposta bíblica é clara: a igreja toda. Não apenas os que estiverem vivos, mas também os que já dormem, ou seja, os que estão mortos. Em nenhum lugar da Bíblia ensina que um verdadeiro filho de Deus poderá ser deixado para trás. O Espírito Santo nos diz através de Paulo: todos seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Não podemos pensar que o Senhor Jesus viria buscar uma noiva incompleta, imperfeita. Todos os salvos fazem parte da igreja do Senhor e da sua noiva. E todos serão levados. É claro que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Há muitos que dizem ser cristãos, mas não são. Todo verdadeiro filho de Deus, porém, que já é nascido de novo, será arrebatado. Ninguém será deixado, embora alguns irão ter que se envergonhar naquele dia. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 28. E os salvos do Velho Testamento, que não pertencem à Igreja de Cristo, serão levados ou ressuscitarão depois do milênio? A Bíblia não é bem clara nesse assunto, e não convém sermos dogmáticos, mas parece mais correto entendermos que eles são chamados ou convidados às bodas do Cordeiro, e que também serão arrebatados juntamente conosco. Qual será a data do arrebatamento? Ninguém sabe. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7. Deus não nos fornece a data do arrebatamento e não nos compete conhecê-la. Mas uma coisa é bem clara: o próximo acontecimento no plano profético que Deus nos revela na sua palavra é, sem dúvida nenhuma, o arrebatamento. Em outras palavras, não há nada que precise acontecer antes que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Isto é, o arrebatamento pode acontecer antes mesmo que você acabe de ler essa frase. Os apóstolos acreditavam que estariam vivos no arrebatamento. E esta também deveria ser a nossa atitude, vivendo cada dia como se fosse a última oportunidade que teríamos de servir aquele que morreu por nós. A última chance de ajudarmos alguém a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse: certamente cedo venho. E você acredita nisso? Você vive como se Jesus voltasse hoje? E agora, filhinhos? Permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Muitos irão se envergonhar, mas que nós possamos não estar se preparando, mas estarmos preparados, servindo fielmente ao nosso Senhor e termos ousadia quando ele voltar. E qual é o motivo do arrebatamento? Porque o Senhor vem nos buscar. Ele mesmo disse: para onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Nós fomos comprados por ele. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O Senhor disse: não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Como pertencemos a ele e não ao mundo, ele virá nos tirar do mundo, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Que estas verdades maravilhosas possam influenciar nossa conduta e que nós venhamos renunciar à impiedade
e as concupiscências mundanas, que nós possamos viver neste presente século sóbrio e justo e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida, que você fique firme, não se preparando, mas já preparado, porque a volta de Jesus pode ser nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Então, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal Mananciais e ative o sininho, porque toda semana estarei aqui postando um vídeo novo sobre um estudo da Palavra de Deus ou curiosidades bíblicas, e assim você será automaticamente notificado. Te espero até a próxima, em nome de Jesus.